Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, certo? Não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. Espero que vocês estejam também se dedicando aos estudos. Show de bola? E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E, turminha, sempre que for possível, aquele gráfico, aquela tabela, né, aquela figura, você vai printar a tela, passar essas informações para o seu caderno e aí você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, onde nós vamos trabalhar a síntese dos compostos orgânicos. Turminha, síntese quer dizer produção, fabricação. Se estamos falando de síntese, né, estamos falando de processos laboratoriais, industriais, para poder chegar a um determinado composto, a uma determinada classe de compostos orgânicos. E na nossa aula, nós vamos estar trabalhando a síntese dos alcanos. Mas antes de partir para a síntese, que nós vamos trabalhar 3 sínteses, vamos falar um pouco sobre as características e a nomenclatura dos alcanos. Vamos relembrar o que são os alcanos. Show de bola? Então vamos lá. Compostos orgânicos, os alcanos, são compostos orgânicos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio desprovidos de insaturação, ou seja, que não apresentam insaturação. Turma, insaturação, o que é isso? Ligação dupla ou ligação tripla? Então, trocando em miúdos, olha só, alcanos vão apresentar apenas carbono, hidrogênio e ligações simples na sua estrutura. Então, como exemplos de alcanos, nós temos aqui 3 fórmulas, 3 estruturas. E nós vamos atentar que nós vamos ter apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, são alcanos. Os alcanos têm fórmula geral, CnH2n mais 2. Ou seja, a quantidade de hidrogênios será sempre o dobro mais 2 em relação aos carbonos. Olha só, turminha, um carbono, certo? Então, hidrogênios, qual o dobro de 1? 2. Mais 2, 4. Então, aqui no metano, nós temos 4 hidrogênios. Obedecendo a fórmula CnH2n mais 2. O etano, quantos carbonos? 2. Turminha, cálculo rápido. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. 6 átomos de hidrogênios. Então, toda vez que um composto orgânico, um hidrocarboneto, melhor falando, obedecer a fórmula CnH2n mais 2, bingo. Estamos falando de um alcano. Bom, algumas características também, como temperatura de ebulição. Então, a principal fonte dos hidrocarbonetos é o petróleo. E do petróleo a gente consegue obter diversas frações ou componentes, né? Nós temos de 1 a 4 carbonos. Vamos ter uma fração gasosa, são os alcanos nessa fase da matéria, né, gasosa. O metano, o etano, o propano e o butano. Lembrando que o propano e o butano são os componentes do GLP, o gás de cozinha, certo? Bom, alcanos entre 6 a 12 carbonos, nós vamos ter eles compondo a fração da gasolina. Então, a gasolina, uma mistura de alcanos, onde vai variar de 6 a 12 carbonos. Aí nós vamos para o querosene, para o diesel, o óleo lubrificante, até chegar no asfalto, que já são o resíduo. O asfalto, na verdade, é o resíduo. Você já retirou todas as frações, o que sobrar, aquela massa sólida, ela vai compor o asfalto, certo?
Então, do petróleo, a gente consegue extrair essas frações, que na verdade são alcanos com uma variação na quantidade de carbonos. A nomenclatura dos alcanos, turminha, muito fácil. Eu vou pegar o prefixo da cadeia mais a terminação ano. O prefixo, aqui está na tela, né? Se você quiser printar, 1, 2, 3, beleza. Turminha, o prefixo é a quantidade de carbonos. Então, met, 1 carbono, et, 2 carbonos, prop, 3, but, 4. Do primeiro ao quarto carbono, né, esse prefixo não faz muito sentido. Mas a partir de 5 carbonos, ó, pente, 5 carbonos, pentacampeão, campeão 5 vezes, certo? Hex, 6 carbonos, hept, 7, e assim por diante. Então, a nomenclatura do alcano vai ser esse prefixo mais a terminação ano. 1 carbono, metano. 2 carbonos, et, etano. 3 carbonos, prop, propano. 4 carbonos, but, butano. Então, o prefixo mais a terminação ano, certo? Isso para uma cadeia normal, sem ramificação. Uma cadeia ramificada, né? O que eu vou ter a mais é essa ramificação. Então, eu preciso indicar a posição e o nome da ramificação. E, por fim, a cadeia principal. Então, olha só. Eu tenho aqui uma ramificação metil no carbono 2. Como esse metil só pode aparecer no carbono 2, eu posso omitir o número. Metil propano, certo? Da mesma forma, o metilbutano, ele só vai poder aparecer no carbono 2 da estrutura. Agora, olha só, o grupo etil, uma cadeia que tem 5 carbonos. Ele pode aparecer no carbono 2 ou no carbono 3. Nesse caso, o carbono 3. Eu comecei a numerar a partir da extremidade mais próxima da ramificação. 1, 2, 3. 3 etil, pentano. Show? Se tivermos ramificações diferentes, tem problema? Não. Vou citar essas ramificações na ordem alfabética. Ó, grupo metil, grupo etil. Quem vem primeiro? O grupo etil. 4 etil, 3 metil, heptano. Então, se eu tenho um alcano ramificado, eu vou só acrescentar, certo, a localização e o nome da ramificação, a cadeia principal. Dito isso, vamos agora às sínteses, a reação de Wurtz, ok? Então, Wurtz foi um químico francês que em 1855 desenvolveu um procedimento experimental, uma rota sintética, capaz de produzir alcanos diversos, certo? Então, essa reação, ela produz alcanos. Esse procedimento foi conhecido como síntese de Wurtz. Bom, essa síntese, ela promove a formação de alcanos a partir da reação química entre aletos orgânicos e o sódio metálico. Vamos lá. Aletos orgânicos, vamos relembrar um pouquinho. Os aletos são os compostos orgânicos derivados dos alcanos, certo? Pela substituição de um ou mais hidrogênio por halogênios, como o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Então, a presença de halogênios em uma cadeia carbônica vai gerar a função aleto orgânico, beleza? Esse aleto, reagindo com sódio metálico, tranquilo, vai gerar a formação de alcanos. E eu vou tentar explicar por meio dessa equação. Ó, 2Rx. Esse Rx é a cadeia de um aleto. O X aqui na química orgânica vai representar halogênios. Novamente, flúor, cloro, bromo ou iodo, certo? Então, esse aleto, ele vai reagir com o sódio metálico e olha só, vai gerar RR. Então, esses dois radicais, e lembrando que radicais são as cadeias carbônicas, é a parte carbônica. Então, esses dois radicais, né, um de cada aleto, eles vão se unir, vão se fundir, gerando uma estrutura única.
E essa estrutura única vai ser um novo alcano, tá certo? A equação geral mostra que durante a síntese de Wurtz, o sódio metálico interage com o halogênio. Lembrando que o halogênio é um elemento altamente eletronegativo, certo? E o sódio como metal, os metais são elementos eletropositivos. Então vai haver o quê? Uma afinidade elétrica, certo? Presente no haleto orgânico, formando um sal. Então, dessa reação eu vou ter a formação de um sal. Por exemplo, o cloreto de sódio, NaCl, o brometo de potássio, o KBr, certo? Já os carbonos que perderam o halogênio lá do haleto interagem entre si e formam o alcano, que é a fusão da cadeia. Então, como um exemplo prático, olha só. A reação do 1-cloropropano, certo? Mas, na verdade, vão interagir duas moléculas dessa substância. Então, na verdade, vão interagir duas moléculas do cloropropano. Essas duas moléculas vão reagir com o sódio metálico, certo? O sódio vai se combinar com o cloro, gerando o NaCl, o sal de cozinha, cloreto de sódio, certo? E essas duas cadeias, turminha, vão se unir, gerando uma cadeia única, que antes eram 3 carbonos cada. A nova cadeia, nós vamos ter 6 carbonos. Então, a reação do um cloropropano com sódio vai gerar o hexano. O hexano, um alcano de 6 carbonos, certo? Então, essa reação ela é uma reação que gera alcanos e gera alcanos de cadeias maiores, cadeias mais elevadas. Agora, trabalhando com uma estrutura ramificada, para obter uma estrutura ramificada. Então, no caso, para a gente gerar um alcano ramificado, o carbono que tem o haleto, que tem o halogênio, no caso aqui o carbono que tem um cloro, eu destaquei pela cor verde, tá? Esse halogênio, o cloro, o bromo, ele precisa estar em um carbono ou secundário ou terciário. E aí vai poder gerar uma estrutura ramificada. Porque se ele estiver na extremidade da cadeia, num carbono primário, eu vou obter cadeias normais, sem ramificações. Então aqui seria o 2-cloropropano, certo? Primeiro exemplo, 1 cloro, agora o 2-cloropropano. Então, a reação do 2-cloropropano com sódio, gerou o 2,3 dimetilbutano, uma estrutura ramificada. Show de bola, turminha? Então, na síntese de Wurtz, eu tenho haletos reagindo com sódio, gerando alcanos, tanto normais ou ramificados. A reação de Dumas consiste na pirólise, que é isso? Quebra por aquecimento de sais de sódio de ácidos carboxílicos, tanto de cadeia aberta quanto de cadeia saturada, na presença de cal, cal sodado é o quê? Na verdade, é a mistura da cal com o hidróxido de sódio, soda cáustica, a seco e a altas temperaturas. Essas são as condições reacionárias, para que a reação possa acontecer. Nesse processo ocorre uma reação química entre o sal de sódio, de um ácido carboxílico, com o hidróxido de sódio e resulta na saída de um átomo de carbono do sal de ácido carboxílico e na obtenção do carbonato de sódio e do alcano correspondente. Vamos traduzir isso com base em uma equação química. Então, aqui nós temos inicialmente o sal de ácido carboxílico, beleza? Ele vai reagir com a mistura da cal com o hidróxido de sódio. Tranquilo? Olha só. A cadeia carbônica ela vai se combinar com o hidrogênio da soda cáustica,
ficando o R, que é o radical, mais o hidrogênio. Turminha, o radical mais hidrogênio, isso aqui é o alcano. Por isso, síntese de alcano, certo? E essa carboxila que saiu, vai se combinar com o restante do hidróxido de sódio, gerando o carbonato de sódio, certo? Então, eu vou partir de um sal de ácido carboxílico e vou chegar como resultado um alcano mais uma substância inorgânica, que é o carbonato de sódio. Vamos ver isso aqui na prática, com exemplos de compostos orgânicos. Nós temos aqui o sal do ácido etanóico, o etanoato de sódio, certo? O etanoato de sódio. Esse etanoato vai interagir com a cal sodada, ou seja, a cal com a mistura do hidróxido de sódio. O que nós falamos anteriormente? Toda essa parte eu quis destacar para vocês, tranquilo. Então, o que está aqui dentro desse retângulo é o que vai gerar o carbonato de sódio, certo? O Na2CO3. Bom, formou o carbonato de sódio, o que sobrou? Sobrou esse radical mais o átomo de hidrogênio. E aí, turminha, qual vai ser o resultado? Vai ser um alcano. Um alcano, nesse caso, será o etano. Essa reação de Dumas, você já percebeu, nós vamos diminuir a cadeia carbônica. Por quê? Olha só, inicialmente eu tenho 3 carbonos, certo? No composto orgânico, e ao final vou ter apenas 2 carbonos, gerando o alcano. Então, a gente vai excluir a carboxila, o carboxilato, que seria a estrutura do sal, certo? O que sobrar vai se combinar com hidrogênio. E aí fica fácil. Aqui nós temos o butanoato de sódio. Toda essa estrutura aqui, turminha, vai sair. Vai se combinar com o NaO, gerando o carbonato de sódio. O que sobrou? Sobrou essa parte, certo? Esse radical que vai se combinar com hidrogênio, gerando o propano. Então, eu saí do butanoato de sódio e cheguei ao propano. 4 foi para 3 carbonos, certo? Da mesma forma, aqui nós temos o pentanoato. Então, essa cadeia vai diminuir em 1 carbono, vai gerar o composto que vamos chamar de butano. Então, é uma forma de a gente produzir alcano, só que com carbonos a menos. E, por fim, a reação de Sabatier-Sanders, certo? É um outro termo para a hidrogenação catalítica, ok? Hidrogenação é adição de hidrogênios, tudo bem? Para isso, eu preciso ter um composto insaturado. Olha aqui o termo. Eu preciso ter um composto insaturado. Então, nós já estudamos as reações de adição. Então, compostos insaturados, essa insaturação ela vai ser quebrada e com isso nós vamos adicionar. Nesse caso, nesse tipo de reação, Sabatier-Sanders, nós vamos adicionar hidrogênios. Quer ver uma aplicação interessante? Os óleos são gorduras, na forma líquida, são gorduras insaturadas. Então, a gente pode hidrogenar, eu acho que você já ouviu falar em gorduras hidrogenadas ou gorduras saturadas, tá ok? Então, esse óleo, que é uma gordura insaturada, ela vai receber hidrogênios, uma reação de hidrogenação, Sabatier-Sanders, ok? E aí eu vou sair de um composto insaturado e vou para um composto saturado, um alcano, no caso, saturado. São as gorduras saturadas. E, turminha, as gorduras saturadas são as gorduras sólidas. Então, toda gordura sólida é uma gordura saturada. Gorduras líquidas, quando se fala de lipídios, ou gorduras líquidas, estamos falando de compostos
insaturados. A insaturação ela gera essa diminuição da temperatura de fusão dos compostos. Tudo bem, turminha? Reações de formação de alcanos. Espero que vocês tenham gostado. Turminha, até a próxima. Valeu!